Olá, querido irmão, olá, querida irmã, paz do Senhor Jesus Cristo, você que de algum lugar do Brasil ou do mundo se junta a mim agora para o estudo de mais uma das nossas lições de jovens desse quarto e último trimestre do ano 2023. As igrejas que utilizam o currículo de educação cristã da editora CPAD, estamos estudando o seguinte tema geral: a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade, para uma vida bem-sucedida. Aqui está a capa desta bonita revista, com comentários do pastor e doutor Eduardo Leandro. Que satisfação é para mim estar dividindo este momento com você, você que é assinante da nossa mentoria EBD Inteligente, que interage comigo diariamente em grupo de mentoria no Telegram, onde é possível interagirmos, você tirar suas dúvidas, receber outros materiais de apoio que nós disponibilizamos para organização, dinamização e divulgação de sua EBD local. Aliás, aos nossos mentoriados que estão comigo lá no Telegram, quero lembrar-lhes que o certificado de conclusão desse trimestre já está disponível para você baixar, editar, colocando o nome da sua igreja, do seu pastor e o seu nome como professor, o nome também do seu aluno, imprimir e entregar àqueles alunos que tiveram boa participação durante esse trimestre. A nossa recomendação é que o certificado seja entregue aos alunos que tiveram pelo menos 70% de frequência, para não banalizarmos o certificado, que é um documento importante de reconhecimento do mérito do aluno. Você não pode entregar um certificado de conclusão para um aluno que teve péssima frequência, para o aluno que somente visitou, frequentou poucas aulas. Não, não faça isso. Entregue o certificado a quem teve mérito, a quem frequentou, a quem se esforçou para estar lá na EBD. E um modelo de certificado está disponível em nosso grupo no Telegram para vocês, professores, usarem. É também o marcador de páginas, em alusão à nova revista que estaremos estudando a partir de janeiro. Essa revista que tenho aqui em mãos, olha, bonita revista, intitulada O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. A doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Nós preparamos um marcador de página com essa imagem, um marcador bem feito. A gente não só pegou essa capa aqui e apertou ela e colocou em tamanho de marcador de página, não, como a gente às vezes vê irmãos fazendo. Nós fizemos uma edição bem feita, de boa qualidade, e o arquivo, tanto em formato de imagem, formato PNG, como em formato já pronto para impressão em PDF, estão disponíveis lá em nosso grupo no Telegram, para você, professor, baixar, imprimir. Se você tem uma impressora de boa qualidade em casa, compra um papel da melhor qualidade possível, imprime, recorta e entrega aos seus alunos como um lembrete para o próximo trimestre. Toda vez que o seu aluno abrir a Bíblia ou um livro e encontrar aquele marcador, e atenção, se possível, entregue mais de um marcador a cada aluno. Entregue 3, 4, 5 marcadores, nunca é demais, porque o aluno vai colocar na Bíblia, vai colocar nos livros que ele tiver em casa, e sempre que ele abrir e ver o marcador, vai estar lá, EBD, 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 como lembrete para ele estudar a lição e frequentar a escola bíblica dominical. Esse material também já está disponível como cortesia para os nossos mentoriados lá no grupo do Telegram. Então, você que está comigo no Telegram pode fazer o download e usar esses materiais à vontade. E você que não está em nossa mentoria, obrigado pela confiança também. Você que sempre passa aqui pelo nosso canal no YouTube para assistir nossas videoaulas, obrigado pelo carinho, pela confiança. Mas, fica o convite para você vir em 2024, investir no seu ministério e estudar com a gente, porque, afinal de contas, quem entra para a nossa mentoria está investindo em seu próprio ministério. Nós temos três planos de mentoria de assinatura e você escolhe o plano trimestral, o plano semestral e o plano anual, para que você possa estar estudando comigo, tirando suas dúvidas comigo e recebendo nossos materiais, como, por exemplo, o arquivo de slides que já iremos projetar aqui na tela. Vocês, quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva agora mesmo. Em algum lugar da tela está aparecendo aí um botão te chamando para se inscrever aqui no nosso canal. E deixa também o teu like registrado para essa nossa videoaula. E também um comentário gentil, cortês, generoso, sobre o quanto você tem sido abençoado pelo nosso trabalho. Afinal de contas, eu acredito que se você volta aqui toda semana, é porque você colhe algum material interessante para usar em sala de aula. Deixa uma mensagem aí pra gente, pelo menos um Feliz Natal no espaço de mensagens. Aliás, falando em Natal, já quero aqui, antes que eu esqueça, desejar um Feliz Natal para você. Você, pastor de igreja, superintendente, coordenador, supervisor, professor, aluno vocacionado para o ensino, que estuda comigo. Feliz Natal para você, Feliz Natal para sua família. Estaremos ministrando essa lição aqui hoje,
mas você certamente estará ministrando em sua EBD local aí no final de semana. Não sei se no sábado, não sei se na sexta, não sei se no domingo mesmo. Muitas igrejas anteciparam e fizeram bem, né? Anteciparam a EBD para algum dia da semana. Há, inclusive, igrejas que ministraram as duas últimas lições já em uma única aula e também de forma antecipada. Parabéns a quem tomou essa iniciativa. Como eu costumo dizer, a gente só não pode cancelar a aula. A gente só não pode deixar de dar o conteúdo. Mas se você antecipa o conteúdo, se você espreme um pouquinho de forma esporádica, não pode fazer isso de rotina, mas se você ministra duas lições em um único encontro, também está valendo, não tem problema nenhum nesse sentido. Aí vai das estratégias e da necessidade de cada igreja local. Mas o que é importante é que todo o currículo seja cumprido, todas as lições sejam ministradas. Aliás, hein? As duas últimas lições desse trimestre que não estão muito natalinas, né? Eu já fiz essa crítica aqui em nosso grupo no Telegram e também, se não me engano, na aula passada, a revista de jovens esse trimestre vai terminar com um tom amargo, né? Porque a lição que estaremos estudando aqui hoje vai falar sobre sofrimento eterno. E a lição da próxima semana, que é a lição número 14, vai falar sobre condenação eterna. Eu até acho que essa é uma repetição desnecessária, e é repetição mesmo, não é conteúdo novo não, porque sofrimento eterno e condenação eterna são um único assunto, tanto é que a última lição vai repetir algumas referências e algumas colocações que o comentarista já fez na lição 13. CPAD, ao meu ver, aí se equivocou nessa estratégia, nessa organização de conteúdos. Por quê? Nós falarmos duas vezes dentro de um trimestre sobre fé, falarmos sobre sofrimento e condenação eterna. Por que não terminarmos o ano falando sobre fé para crer em avivamento espiritual? Por que não terminarmos o ano falando sobre fé para crer que Deus responde orações? Por que não terminar o trimestre falando sobre fé para crer que Deus cuida do seu povo? Por que não terminar o trimestre falando sobre fé para crer e viver o chamado de Deus? Lição, ao meu ver, muito mais importante para tratarmos com os nossos jovens e para finalizarmos o trimestre e um ano letivo, ainda mais que estamos aí em período natalino, período de Réveillon, precisávamos ter lições mais, não necessariamente adocicadas, mas lições mais suaves, como inclusive o tempo pede que assim seja, né? Então, eu até brincava lá em nosso grupo no Telegram, dizendo que o comentarista e a CPAD não estavam muito no espírito natalino quando fizeram a organização dessas lições, trazendo repetição, ao meu ver, desnecessária de um tema amargo que é sofrimento e condenação eterna. Então, eu vou dizer o seguinte, essa aula aqui, ela é a parte 1 de uma aula que se estende até a semana que vem, porque é uma aula só. A 13 e a 14 é uma aula só, é uma lição só. Eu até suspeito que o comentarista escreveu só 3 lições, a CPAD depois percebeu que precisava de 14 lições, porque o trimestre era mais comprido, e dividiu a última em 2 e deu no que deu. Não sei, não quero julgar, talvez não tenha sido assim, mas eu suspeito que seja assim, porque tanto na revista de adultos como na revista de jovens, a gente vê essa repetição de assuntos nas duas últimas lições, além do que as duas últimas lições, tanto dos adultos quanto jovens, são mais curtas. Cada uma tem 2 tópicos. Então eu suspeito aí que houve uma rachadinha, né, nessa última lição, de modo a deslocar o assunto para o encerramento do trimestre também. Ok, é o que temos, é o que usaremos, é o que nós trabalharemos. Vamos que vamos então? Vamos lá. Tá aí, ó, lição 13, fé para crer na realidade do sofrimento eterno. Na minha introdução eu digo, nessa penúltima lição do trimestre, que é a primeira parte do assunto, a continuar na próxima lição. Então hoje aqui é parte 1, semana que vem, parte 2. Falaremos sobre a realidade do inferno e seus horrores para os que recusarem temer a Deus. Isso mesmo. A proposta dessas duas últimas lições é falarmos sobre realidade do inferno, realidade da condenação e os seus horrores, os horrores do inferno, o sofrimento, a dor que aqueles que recusam peremptoriamente a Deus haverão de amargar finalmente. Não é um assunto doce para se digerir, ainda mais no final de ano, ainda mais na véspera do Natal, né? Porque essa lição é para o domingo de véspera do Natal. Puxa, poderíamos falar sobre fé para crer no menino Jesus, né? Mas nós também já tivemos 2 lições para falar sobre Jesus esse trimestre. Não é um assunto doce, mas necessário, visto que está apresentado
nas páginas da Bíblia Sagrada. Veja, não estou me contradizendo quando digo que é um assunto necessário, depois de ter feito a crítica que fiz, não era necessariamente um assunto apropriado para o final do ano. De fato, continuo com essa opinião. Não era um assunto adequado para finalizarmos o trimestre, um trimestre sobre fé. Não era. Podíamos terminar como a Bíblia termina, falando sobre vida eterna e não sobre morte eterna, que é o assunto que vai predominar nessas lições de conclusão do trimestre. Pois bem, eu digo aí então na minha introdução, falaremos sobre a realidade do inferno e seus horrores para os que recusarem temer a Deus. Não é um assunto doce de digerir, mas necessário, visto que está apresentado nas páginas da Bíblia Sagrada. Então, é um assunto que está na Bíblia e dele, evidentemente, não podemos fugir. No primeiro tópico, intitulado A Morte Eterna, temos o ponto 1, que é castigo infindável, ou seja, não tem fim, e o ponto 2, destino dos ímpios. Eu trago esses dois pontos no mesmo slide para dizer o seguinte: desde o Antigo Testamento está prenunciado o destino dos que não temem ao Senhor. Você vai lá para Salmo 9, verso 17. As leituras que eu fizer aqui hoje serão na versão Almeida, Revista e Corrigida. Neste salmo está dito: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. É claro que, a depender da versão que você usar, aí poderá aparecer inferno ou sepultura, porque tanto a palavra hebraica Sheol como a palavra grega Hades pode se traduzir por inferno, morte, sepultura, mundo dos mortos, a depender do contexto. Entretanto, parece-me que aqui a tradução da Almeida Corrigida capta muito bem a força das palavras do salmista, porque, em última instância, é isso que haverá de acontecer. Os ímpios, ou seja, aqueles que não praticam a piedade, a verdadeira religião, a espiritualidade, os que não demonstram temor para com o Senhor, e todas as nações que se esquecem de Deus serão apenas não jogados na sepultura, serão lançados no inferno. Então, desde o Antigo Testamento, o Senhor, por meio de seus autores bíblicos, os autores humanos, vem nos dizendo sobre o destino dos transgressores, dos pecadores contumazes, que não se arrependerem dos seus pecados, o inferno. E aqui eu digo que tal castigo é infindável, isto é, sua duração não terá fim, pois o fogo é eterno e o tormento é eterno. A lição até poderia ter trazido aqui aquela teoria da aniquilação, né? Os que defendem a aniquilação final dos pecadores. O que essa teoria diz? Essa teoria diz que os pecadores serão sim condenados por Deus, serão sim lançados em tormento, mas não vão ficar lá para sempre, eternamente, de forma infindável. Eles serão destruídos, aniquilados. O ser deixará de existir. Entretanto, não é isso que a Bíblia ensina. Vamos ler algumas referências? Porque uma vez que a vida humana é gerada, uma vez que a alma é gerada, lá na concepção, o corpo é gerado, Deus põe ali a alma e o espírito dentro desse corpo. Uma vez gerado, o homem ele viverá para sempre. Não se pode escolher. Não tem isso de, eu não quero um negócio com Deus, eu sei que eu não vou para o céu, mas também não quero ir para lugar nenhum. Eu quero ser aniquilado, eu quero deixar de existir quando eu morrer. Deus não coloca essa alternativa para ninguém. A eternidade não é ponto facultativo. Não é algo que você escolhe ir ou não ir. A eternidade é inexorável, é inevitável, é inescapável. A questão apenas é: viveremos na eternidade com Deus ou viveremos na eternidade sem Deus? A eternidade com Deus é de glória, é de prazer indizível, é de alegria, de satisfação, de descanso, de paz. A eternidade sem Deus. É isso que nós estamos vendo aqui hoje e veremos semana que vem. Dor, sofrimento, aflição, angústia, tormento.
sem fim. Passar-se-á 1 bilhão de anos. Acabou o tormento para os ímpios? Não, não acabou. Há 1 bilhão de anos ainda pela frente. Falo nesses termos, mas evidentemente não se poderá contar dias, meses e anos na eternidade, porque nem no céu haverá sol, nem também no inferno. Não haverá qualquer facho de luz ali. A Bíblia diz que abismo é escuridão, são trevas eternas. Mateus 25, 41. O que é que está escrito ali? Mateus capítulo 25, versículo 41. Diga-se de passagem, é nos evangelhos. Olha aí, nos evangelhos, onde encontramos o maior volume de informações acerca do inferno. Mateus 25, 41, versão Almeida, revista e corrigida, diz assim o texto sagrado. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Ah, então não é para mim não, porque foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas com quem é que Jesus está falando aqui? Com o diabo e seus anjos? Não, com todo o contingente de pessoas que viveram na humanidade, que negaram a Deus, que negaram a Cristo e que foram agora postos diante do juízo final à esquerda de Cristo para serem julgados. A estes, Jesus dirá: apartai-vos de mim, malditos. Jesus os chamará de malditos. Apartai-vos de mim, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No final eu explico essa coisa de preparado para o diabo e seus anjos, mas a princípio destaco a questão do fogo eterno. Marcos 9, versículos 43 a 44. Vamos ver o que é que esse evangelista registra das palavras de Jesus? Marcos 9, versículos 43 a 44. Se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que tendo duas mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga, repete Jesus. E se o teu pé te escandalizar, dizia Jesus aos seus ouvintes, corta-o, melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo 2 pés seres lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Bem, 2 coisas devo dizer aqui com base nesse texto. Primeiro, o fogo nunca se apaga. O bicho nunca morre. São expressões de Cristo para falar da miséria eterna, do sofrimento eterno reservado para aqueles que viverem no pecado e não renunciarem seus próprios prazeres para viver segundo o padrão de santidade e de pureza de Deus. Então, que fique claro, é a proposta desses 2 primeiros pontos. É destacar que o castigo é infindável, não tem fim, e que o inferno é o destino dos ímpios, ou seja, dos que não viveram a piedade, a religião, a espiritualidade, o temor a Deus. Mas a segunda observação que eu quero fazer nesse texto é de caráter explicativo, para que você, professor ou professora, se sinta à vontade para comentar isso com seus alunos em sala de aula e que não pairem dúvidas aqui e má interpretação sobre as palavras de Jesus. Quando Jesus diz, se a tua mão te escandalizar, o teu pé te escandalizar, o teu olho escandalizar, corta essa fora, é óbvio que Jesus não está nos chamando a praticarmos flagelo, Jesus não está nos chamando a punirmos o nosso corpo e a amputarmos membros dos nossos corpos para não incorrermos na prática de pecado. É óbvio que não. Embora na história da igreja, rastreando, por exemplo, desde os antigos patrísticos, a gente encontre pessoas que se castraram para não praticarem pecados sexuais e viverem vidas, pensavam eles, mais devotas diante de Deus, não é isso que Jesus está nos chamando aqui a fazer. Porque daqui a pouco a gente teria que ficar cego e totalmente amputado das nossas mãos e dos nossos pés. Não é isso que Jesus está nos chamando a fazer.
No final das contas, nós teríamos que amputar até mesmo o nosso próprio cérebro, portanto, cometer suicídio, porque muitos pecados são praticados aqui na mente. É óbvio que Jesus não está, de forma literal, chamando-nos a praticar amputação de membros para não pecarmos. Jesus está usando uma linguagem muito forte, uma linguagem hiperbólica. Lembra da hipérbole, as figuras de exagero que nós aprendemos em língua portuguesa? Pois bem, Jesus está em tom hiperbólico, chamando os seus discípulos a romperem com toda forma de pecado, mesmo aqueles pecados agradáveis, mesmo aqueles pecados que nós consideramos nossos bichinhos de estimação. Jesus está usando a linguagem aqui bem dura, bem grosseira, para ensinar aos seus discípulos sobre o dever de rompermos com toda forma de pecado para podermos chegar à vida eterna. É a renúncia. O que Jesus está ensinando aqui de forma bem genérica é: renunciem aos pecados vários, renunciem aos prazeres, para que vocês possam entrar no reino de Deus. Em outro momento, Jesus vai dizer que quem quiser salvar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, irá achá-la. Jesus está dizendo de outra forma o que ele já disse aqui. E o que ele está dizendo é: percam se for preciso. Abram mão se for preciso. Abram mão dos prazeres. Abram mão das vaidades, da sexualidade, da ganância, das ambições. Como dizia o apóstolo João, da cobiça da carne, da cobiça dos olhos, da soberba da vida. Abram mão de tudo isso. Porque se vocês não abrirem mão disso, vocês vão perder a sua vida na eternidade. Vocês vão perder a paz, a alegria, a felicidade eterna. Abram mão. Se deixem ser chamados de brega, cafona, antiquados, obscurantistas pelo mundo que vos observa. Não tem problema. O que importa no final é a avaliação de Deus. Quanta calúnia José não sofreu no Egito, mas abriu mão de viver os prazeres sexuais desordenados para agradar a Deus. Finalmente Deus o honrou. Ali nós temos uma lição que deve ser ampliada em escala eterna pelos jovens cristãos hoje. Abram mão dos prazeres que vos assediam todos os dias. Abram mão da mentira, da sensualidade, dos ganhos fáceis. Abram mão. Percam a vida agora, se for preciso. Não é cometer suicídio, não é se autoflagelar, é abrir mão dos prazeres que vocês, em seus corações, em suas consciências, sabem, alertados pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, serem pecaminosos. Abram mão dessas coisas para viverem vidas devotadas a Deus. E chegarem na eternidade, tendo tido o prejuízo de não viverem como vocês gostariam tanto de terem vivido, mas viveram como Deus queria que vocês vivessem. Vocês chegarão na eternidade materialmente lesados, vamos dizer assim, lesados porque não viveram tudo o que o mundo disse para vocês viverem, mas chegarão lá para viver tudo o que Deus reservou para vocês. E como eu costumo dizer, o céu compensará. O céu cobrirá todas as perdas que tivermos tido nesta vida. Como dizia D.L. Moody, renomado pregador norte-americano do século XIX, quando chegarmos no céu, o primeiro minuto será suficiente para nos fazer ver que valeu a pena 100 anos de sofrimento que tivemos que aguardar ou suportar nesta vida por amor a Cristo Jesus. Então, o inferno é real, o inferno é eterno, o tormento é eterno. Vamos ler Mateus 25, 46? Olha aí, dentro da mesma perícope, Mateus 25, 41, agora o versículo 46. Vamos lá. Mateus 25, 46. Jesus segue dizendo, olha: e irão estes, os que estiverem à sua esquerda e que forem condenados ao inferno, irão estes para o tormento eterno. Atenção, professor, porque no versículo 41, Jesus falou de fogo eterno. No versículo 46, Jesus falou de tormento eterno. Então, é um lugar de fogo eterno, que queima sem fim, e é um lugar de tormento eterno. Eu vou dizer mais adiante.
O inferno não é um eterno carnaval, como muita gente aí está pensando, não. Não, eu não vou para o céu porque eu não mereço o céu, eu gosto de minha cervejinha, eu gosto do meu samba, do meu carnaval, gosto de namorar uma mulher ou de namorar um homem, eu gosto de viver a vida do meu jeito, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? É assim que eu gosto de viver. E quando tudo acabar, tiver de ir para o inferno, eu vou tomar minha cervejinha com o diabo. Né? O Zeca Pagodinho chegou até a dizer isso. Está aí disponível no YouTube para quem quiser assistir. Né? Se for para ir para o céu, botar asinha de anjo. Não, isso não é para mim, não. Eu prefiro descer, né? Para tocar lá o meu pagode com Satanás. Então, muita gente enganada, pensando que o inferno é um lugar de diversão eterna, onde haverá prostituição eterna, bebedice eterna, carnaval eterno. As pessoas estão enganadas. Elas não estão atentando para o que Jesus ensinou. Muitos, inclusive, se dizem cristãos. Muitos, como o próprio Zeca Pagodinho, que disse nesse mesmo vídeo que todo dia faz as suas preces, faz as suas rezas. Pois é, está precisando aprender Bíblia, né? Tá vivendo uma falsa religião, está vivendo uma falsa espiritualidade, porque está ignorando o que Jesus Cristo já alertou na Bíblia Sagrada. É tormento eterno. Apocalipse 20, versículo 10. Vamos ler lá. Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, está dito assim, olha. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Serão atormentados para todo o sempre. E aqui é uma referência ao diabo, ao anticristo, ao falso profeta, mas por analogia, isto se aplica também a todos os demais, que após eles serão lançados lá ao final do último julgamento que Deus fará para a humanidade, o juízo final. Inclusive, a partir do versículo 11 de Apocalipse 20, se fala do juízo final e da condenação dos ímpios, e eles serão lançados lá, no mesmo lugar onde o anticristo, o falso profeta e o diabo já foram lançados em relação aqui à narrativa, né? Hoje não estão lá no Lago de Fogo, não, mas serão finalmente lançados, né? O inferno será inaugurado pelo anticristo, o falso profeta, depois o diabo e após eles multidão de ímpios que serão condenados no juízo final. O seu tormento durará para sempre, diz Apocalipse 20, versículo 10. O inferno é aqui, eu coloco aí na legenda. O inferno é aqui, dizem alguns. Não, por mais amarga que a vida presente possa ser, o inferno não é aqui. O inferno se encontra no final de uma vida sem Cristo, onde o tormento é inigualável. Então, esta é a verdade bíblica. O inferno não é aqui. Eu não estou no inferno. Você não está no inferno. Deus nos livre e nos guarde. E nem vamos para lá. Há coisas melhores para nós. O inferno é um lugar real. O inferno é um lugar de tormento. A vida aqui pode ser difícil, pode ser por vezes amarga, lidarmos com conflitos, com pandemias, com injustiça, com opressão, com tragédias, com crime, violência, mas o inferno não é aqui ainda. Estará no final de uma vida sem Cristo, onde o tormento é inigualável. Se a alegria do céu não se compara a qualquer alegria que possa ser vivida nessa terra, o tormento do inferno também não pode ser comparado com qualquer aflição vivida aqui nesta terra. O céu é muito melhor que quaisquer prazeres que este mundo ofereça. E o inferno é muito pior que quaisquer aflições que este mundo também ofereça. Como disse Salomão no livro de Provérbios, o caminho do sábio é para cima, para livrar-se do inferno que está para baixo. Eu já entrei no elevador e já apertei o botãozinho de subir. Quem está comigo aí? Você também já entrou no elevador e já apertou o botãozinho de subir? Vamos subir. Como dizia a irmã Lauriette, eu vou subir, não vou ficar aqui. Terceiro ponto desse tópico, Deus é justo. E aí eu faço a pergunta, pode um Deus de amor condenar um pecador ao inferno? Eu até puxo um asterisco aí para a legenda da imagem, onde eu chamo vocês, como já chamei lá no Telegram. Inclusive no Telegram eu coloquei o link da ministração do Jim Suega, que eu considero o
mais destacado pregador pentecostal do nosso tempo, né? Pastor norte-americano, evangelista norte-americano. E ele tem uma pregação lá do final da década de 80, intitulada Pode Deus condenar o homem ao inferno e justificar-se? Assista depois, pesquise. Quem está em nosso grupo no Telegram, o link está lá fácil, né? Porque tem, eu acho que uns 3 vídeos, inclusive com dublagens diferentes, dessa mesma pregação no YouTube. Quem está lá no nosso Telegram, nosso canal no Telegram, nosso grupo no Telegram, vai diretamente para o link que eu quero que vocês assistam com uma boa qualidade de som e de imagens. E aí o Jim Swaggart vai pregar justamente sobre isso. Pode Deus condenar o homem ao inferno e justificar-se? Um Deus de amor, um Deus de bondade? De forma justa condenar pessoas ao inferno eterno? E aí eu digo que sim, Deus pode, e isso se chama justiça retributiva. Deus retribuirá a cada um conforme suas obras, é o que diz Paulo em Romanos 2, versículos 5 a 8. A mesma Bíblia que diz Deus é amor, os pregadores coach gostam muito de pregar sobre isso, também declara que Deus é justo juiz, inclusive nos Salmos. Salmos 7, verso 11. Vamos ler? É, o livro dos Salmos, né? Que a turminha coach gosta muito. O pessoal das caixinhas de promessa gostam muito, mas eles quase sempre evitam versículos como estes aqui, ó, dentro de Salmos. Salmos 7, 11. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Espera aí, Deus se ira todos os dias? Sim, com o pecado dos homens, com a transgressão dos homens. A transgressão dos homens suscita a ira de Deus. Por que é que você acha que Deus expulsou Adão e Eva do paraíso primitivo do Éden? Olha o que diz os versículos seguintes. Se o homem não se converter, versículo 12 do Salmo 7. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Você já tinha lido esse salmo? Você está pensando que salmo é só o Senhor é meu pastor, nada me faltará? Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingidos? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra? É isso também, mas não é só isso não. Olha aqui, Salmo 7, versículo 12. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Não é só o diabo que tem setas inflamadas, não. Deus também tem setas inflamadas contra os ímpios, os pecadores contumazes que não querem se converter dos seus pecados. Está escrito aqui. Então, a mesma Bíblia que diz Deus é amor, lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, diz que Deus é juiz justo. E em Hebreus 12, versículo 29, diz que Deus é fogo consumidor. Agora, ressalte-se, a vontade de Deus não é nossa condenação, mas a nossa salvação. Então, o inferno é real? É. O fogo é eterno? É. O tormento é eterno? É. Os ímpios transgressores que não se arrependerem serão lançados lá? Com toda certeza. Mas não é essa a vontade de Deus. Deus não quer que ninguém se perca, disse o apóstolo Pedro. Deus não tem prazer na morte do ímpio, disse ele próprio, e Ezequiel, o profeta, registrou. Deus não tem prazer em jogar a humanidade no inferno. Deus não tem prazer em condenar pessoas ao inferno. A Bíblia diz que há festa no céu por um pecador que se arrepende. E não por pecadores que se perdem. Pecadores que são condenados ao inferno. O prazer de Deus está em salvar. Os céus fazem festa na salvação dos pecadores. Mas Deus, sendo o justo juiz, ele haverá de julgar os homens. E aqueles que recusaram a Deus, que negaram a Cristo, que negaram a palavra, que recusaram a mensagem do Evangelho, esses não poderão conviver com Deus na eternidade. Na casa do meu pai, disse Jesus, há muitas moradas. Mas a casa do pai não é casa de mãe Joana. Hoje é assim, hoje todo mundo quando morre, traficante, ladrão, bandido, prostituto, mentiroso, enganador, virou anjo. Que Deus o tenha. Descansa em paz, mano. Não é assim? Traficante morreu, alvejado por bala no meio de tiroteio com polícia,
Aí os parceiros vão lá no Facebook. Descansa em paz, mano. Descansa em paz é uma conversa. Eu estava fazendo meus devocionais essa semana e no livro de Isaías está escrito: para os ímpios não há paz, diz Deus. Não há paz. O cara passou a vida inteira recusando o príncipe da paz. De repente até nasceu no lar evangélico. Na infância e adolescência esteve na igreja com a mãe, de de oração. Depois se desviou. Tomou o caminho da droga, da prostituição, da mentira, do engano. Aí agora morto no pecado, descansa em paz? Não há paz para os ímpios, diz Deus. Jesus, ele fala sobre o rico e Lázaro, não Lázaro, irmão de Marta e Maria, um outro Lázaro, de uma história que Jesus conta. Lázaro, pobre e miserável, morreu, foi ao descanso eterno. O rico e soberbado, orgulhoso, morreu, desceu ao Hades, onde jazia em tormento. Mas a vontade de Deus é a nossa salvação. Se não vejamos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ele condenará? Condenará. E daqui a pouco eu vou trazer uma frase de um grande pensador cristão sobre isso. Mas a vontade de Deus está aqui expressa e explícita. 1 Timóteo 2, 4. A partir do 3. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Olha aí, Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então essa é a vontade de Deus. Que cada um dos 8 bilhões de pessoas do planeta Terra hoje se convertam. Se prostrem ante os pés ensanguentados do Filho de Deus. Confessem seus pecados, abandonem seus pecados. Entreguem suas vidas na mão do Senhor para viver e morrer com Ele. Porque quem morre com Jesus encontra a vida eterna, encontra a felicidade eterna. Deus é justo. Deus é fogo consumidor. Deus se ira com o pecado. Ele está apelando. Olha aí, quanto tempo faz? Jesus ainda não voltou. Quanto tempo faz que Deus está apelando com a humanidade? Arrependam-se. Arrependam-se. Enviando seus profetas. Enviando o seu próprio filho para sofrer os horrores da cruz. Enviando os apóstolos, evangelistas. Espalhando a igreja pelo mundo inteiro. Hoje, pelo menos no Brasil, uma igreja em cada esquina. É Deus apelando para a humanidade, dizendo: arrependam-se, arrependam-se, o tempo está se esgotando. Quando a porta da graça fechar, aí não haverá mais qualquer tribunal a que se possa apelar. Não haverá mais a quem se possa recorrer. E após a morte também não tem escapatória. Os católicos mentem quando falam de purgatório. A Bíblia não ensina purgatório. Não existe estado intermediário onde o ímpio possa ficar. Nem inferno, nem céu. Não existe. Não existe lugar de aperfeiçoamento pós-morte. Não existe. Só existe uma vida para se decidir por Deus. E é esta vida que nós estamos vivendo aqui agora e pode ser mais curta do que nós imaginamos. Fomos tomados, por exemplo, de surpresa semana passada pela morte de um jovem cantor cristão, 30 anos de idade. Tinha acabado de ter uma filha. Morreu ali, enquanto se apresentava, enquanto louvava ao Senhor. Diante da plateia, diante do auditório. Caiu, morreu. 30 anos. As pessoas pensam que precisa ficar velho para morrer. Não, para morrer basta estar vivo. Crianças morrem, adolescentes morrem. Então que nós nos decidamos com urgência, com pressa, e que nós nos firmemos nos caminhos do Senhor. Porque esta é a palavra para levarmos aos jovens, né? São jovens crentes, permaneçam firmes. São jovens indecisos, tomem a decisão. Porque às vezes a gente pensa que estamos dando aula para jovens crentes, mas são jovens que estão ali visitando igreja. Porque o pai é crente, porque a mãe é crente, porque nasceu no lar evangélico, aí acha que é automaticamente crente. Não é. Inclusive tem muito adolescente, muito jovem, aluno de EBD, matriculado, membro até de igreja, precisando se converter verdadeiramente. E uma lição como essa vem para produzir em nós senso de urgência, a fim de que tomemos uma decisão, porque nunca sabemos quando será a última batida de nosso coração. Nunca sabemos quando será a última oportunidade de nos decidirmos para o Senhor Jesus. Olha o que diz Paulo em Romanos 11, 22. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Eu acho esse versículo fantástico. O texto segue, mas essa primeira parte nos é suficiente ao propósito dessa lição. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. O coach só considera a bondade.
O pregador adulador, bajulador, que só quer saber de seguidor para faturar alto, ele só considera a bondade de Deus. A mensagem dele é só amor, 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 amor. Lembra de uma música antiga do Marcos Antônio? Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, mas é justiça também. Pois é, eu era criança, ouvia muito minha mãe colocar esse hino, naquela época, fita cassete, para tocar no rádio, e nós ouvíamos. Paulo vem chamando-nos a atenção faz quase 2000 anos. Ele está chamando você, está chamando a mim. Considerem não só a bondade, mas também a severidade de Deus. Olha aí, Israel. Olha a Bíblia, olha o Antigo Testamento. Para quem acha que Deus não julga, Deus não pune, Deus não castiga, nossos primeiros pais, Deus os expulsou ou não os expulsou do Éden? A nação de Israel, eleita, escolhida por Deus, Deus julgou ou não julgou aquela nação? O Reino Norte espalhou, destruiu com a invasão dos assírios. O Reino de Judá mandou para o cativeiro babilônico durante 70 anos. Olha Jerusalém do ano 70. Se cumpriu ou não se cumpriu o que Jesus disse? A cidade santa, a cidade amada. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. A vossa casa vos ficará deserta. 40 anos depois, essas palavras se cumpriram, os romanos invadiram e incendiaram Jerusalém. Até hoje, Jerusalém, como era antigamente, não se reconstruiu, não se reergueu. Deus julga ou não julga? Os anjos que pecaram contra Deus no céu, acompanhando Satanás em sua rebelião, Deus os entregou ou não os entregou à condenação eterna? Então, quem diz para você que Deus não julga, está lhe enganando. Olha o mundo da época de Noé. Você crê na Bíblia? Nós já estudamos no início do trimestre que a Bíblia é a palavra de Deus. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Pergunta ao seu jovem aluno, você crê mesmo que a Bíblia é a palavra de Deus? Então não duvide da realidade do inferno. Não duvide da realidade do sofrimento eterno. Porque Deus disse que afundaria a humanidade nos dias de Noé debaixo das águas. E ele cumpriu isso. Tiveram oportunidade. 100 anos Noé levou para construir a arca. 100 anos tiveram para se decidir pelo Senhor, abandonar a vida de pecado, juntar-se a Noé e se livrar da morte e da condenação. Recusaram a mensagem, sofreram o que sofreram. Por acaso Deus não cumprirá então o que ele diz acerca do inferno eterno? Por acaso Deus não fará? Você é melhor que Adão e Eva? Você é melhor que a geração de Noé? Você é melhor que os israelitas? Você é melhor que os anjos que desobedeceram a Deus? Por quê? O que é que lhe faz pensar? Desde o Éden, Satanás vem dizendo isso para a humanidade. Você lembra quando Satanás cochichou no ouvido de Eva? Não, certamente não morrereis. O que acontece é que Deus sabe que vocês vão se tornar como ele no dia que vocês comerem o fruto. Olha aí. Desde o Éden, Satanás vem enganando a humanidade, dizendo, não morrereis. Não morrereis, até hoje é assim. Os filósofos estão aí. Se você pesquisar o que os filósofos pensavam sobre o inferno, como já estudamos esse trimestre, filósofos racionalistas, materialistas, naturalistas, que não creem em Deus, não creem em milagre, não creem em vida após a morte, não creem na realidade do mundo espiritual, eles dirão que o inferno é um mito. É uma invenção dos religiosos para impor medo e adestrar as pessoas. Jesus está falando para nós sobre a realidade do inferno. Olhemos para Sodoma e Gomorra. Deus destruiu ou não destruiu Sodoma e Gomorra por conta dos seus pecados? O que é que faz você pensar? O que é que faz você duvidar que Deus fará cumprir as muitas advertências, para não dizer ameaças, acerca da condenação eterna e do fogo eterno? O diabo segue dizendo, não morrereis. Jesus, por meio da sua palavra, segue dizendo, se não vos arrependerdes, perecereis em vossos pecados. Ele disse isso nos evangelhos. Se não vos arrependerdes, perecereis em vossos pecados. A quem vamos dar ouvidos? A antiga serpente, o diabo, que diz não morrereis, pode comer, beba, farre, aproveite, divirta-se. Ou ouviremos Jesus dizer, se não se arrependerem, vocês morrerão em pecado. Considerem, a Bíblia está nos chamando, considerem a bondade e a severidade de Deus.
Ditas essas coisas, vamos para o segundo e último tópico. Essa lição, como também da semana que vem, é bem curta, apenas 2 tópicos. O juízo divino para os ímpios. Primeiro ponto, o Deus que nos livra da corrupção. E aqui eu digo, olha, o pecado interpôs um abismo entre o homem e Deus. Não é o que Isaías diz no capítulo 59, versículo 2? Na verdade, Deus diz, Isaías registrou: os vossos pecados fazem separação entre vocês e eu. Então o pecado é um abismo, o pecado causa separação. Deus é a fonte da felicidade. Se o homem se separa de Deus, o que sobra? Diga aí para mim. Deus é a fonte da paz. Se o homem se separa de Deus, o que é que sobra? Deus é a fonte do amor. Se o homem se separa de Deus, o que é que sobra? Então, quando o pecado é praticado e alimentado, ele impõe um abismo entre o homem e Deus. Deus, do lado de lá, continua sendo Deus. Felicidade, alegria, paz, amor, bondade, justiça, retidão. Nem sequer 1 milímetro da majestade divina é arranhada, é diminuída, é subtraída por conta de nossos pecados. Deus continua sendo Deus. Mas nós, do lado de cá do abismo, longe da fonte de toda paz, alegria, bondade, amor, justiça, retidão, somos infelizes, miseráveis, e toda alegria e paz que achamos que vivemos é apenas aparente ilusão e de curta duração, que pode se extinguir a qualquer momento, inclusive, como eu acabei de dizer. Né? Você faz planos de viver 80, 90, 100 anos e de repente a morte chega e bate a sua porta quando você está com 17, 25 ou 30. Lembra do rico ensoberbado? Derrubarei os meus celeiros, construirei novos e direi: alma, come, bebe, folga-te, porque tens depósito para muitos dias. Naquela mesma noite ele ouviu a voz de Deus bradar do céu, dizendo-lhe: louco! Essa noite pedirão a tua alma. Esta noite pedirão a tua alma. Que tens preparado? Para quem será? Você está fazendo planos de viver muito, de viajar, curtir, aproveitar, namorar, casar, estudar, fazer faculdade, ganhar dinheiro. Aí Deus chega e diz: esta noite vão pedir a sua alma. O que é que você tem preparado? E para quem vai ficar? Considere a bondade e a severidade de Deus. Façamos como Moisés no Salmo 90. Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O pecado interpõe um abismo entre o homem e Deus. Do lado de lá, separado de Deus, é só ilusão, é só mentira, é só engano. E o pecado ainda lançou o pecador num poço fundo de miséria e condenação. Porém, por meio de Cristo crucificado, Deus pode nos reconciliar consigo, perdoar todas as nossas iniquidades e redimir nossa vida da perdição. Aí eu chamo você para o Salmo. Salmo 103. Aliás, né, eu faço várias citações dos Salmos nessa nossa aula de hoje. Salmo 103. Está aqui, ó, um salmo abençoadíssimo, de cunho soteriológico, por que não dizer? Salmo 103. Vamos pegar os versículos 2 a 4? Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. É Ele quem perdoa as tuas iniquidades e sara as tuas enfermidades. Quem redime, compra de volta, reaver, toma novamente a posse da tua vida, tirando-a da perdição. Estou parafraseando, né? A Almeida Corrigida diz: quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e misericórdia. Deus faz isso. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos vocês já viram uma imagem assim. Já que eu falei do pecado criando um abismo entre o homem e Deus, vocês certamente já viram essa imagem, essa ilustração na internet. O homem de um lado do abismo, Deus do outro lado, e Cristo se interpondo sobre esse abismo. A cruz de Cristo servindo de ponte para ligar o homem de um lado a Deus do outro lado. É uma boa imagem também para você levar esse final de semana em sala de aula, né? Para ilustrar essa verdade que nós estamos colocando aqui nesse primeiro ponto do segundo tópico. Deus nos livra da corrupção. Como?
por meio de Jesus Cristo, por meio da cruz de Cristo. Na cruz de Cristo nós encontramos perdão. Na cruz de Cristo nós encontramos redenção. Por isso eu escrevi esse livro aqui, cuja leitura, inclusive, eu recomendei aos nossos mentoriados lá no Telegram. E agora quem me assiste nessa videoaula, recomendo. Se você tem o nosso livro, A Mensagem da Cruz, o Amor que nos redimiu da ira, por favor, consulte os capítulos que serão muito úteis para essas duas últimas lições do quarto trimestre. Capítulo 2, intitulado A Cruz Alerta, o pecado não ficará impune. E o capítulo de número 6, A Cruz Prenuncia, rejeitar a oferta de amor trará perdição eterna. Por favor, se você tem esse livro, A Mensagem da Cruz, o amor que nos redimiu da ira, leia os capítulos 2 e 6 na íntegra. Vão lhe ajudar muito. Você vai extrair ótimos subsídios para o estudo com os seus jovens alunos nessas duas últimas lições que ainda restam neste ano 2023. Cristo Jesus é a única escapatória. Cristo Jesus é o único recurso. Publiquei um vídeo recentemente lá em minhas redes sociais, meu Facebook. Esse vídeo está disponível, inclusive. Cristo é o único recurso que a humanidade tem para se salvar. Não são as boas obras, não são as religiões, não é a educação, como os naturalistas pregam, a educação salvará o mundo. Não, a educação não salvará o mundo. Jesus salvará tantos quantos se achegarem ao pé da sua cruz, renunciando sua vida pregressa e tomando a decisão de viver uma nova vida com Deus a partir daí. Para que todo aquele que nele crê, é o que diz João 3,16, não pereça, mas tenha a vida eterna. Segundo aos Coríntios 5, versículos 18 e 19, vamos ler esse texto, por favor. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19, o apóstolo do Senhor disse assim: E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, para os que creem em Jesus Cristo, os seus pecados, os meus pecados, já foram julgados em Cristo. Então eu não viverei mais nenhum julgamento condenatório, porque os meus pecados, Deus já condenou em Cristo. Deus já puniu em Cristo. E a justiça de Cristo, Deus imputou sobre mim. Por isso ele me vê inocente ou inocentado, justificado por conta de Cristo, em quem eu criei e a quem eu entreguei minha vida. Mas os que não creem em Cristo, os que recusam essa oferta generosa de Deus, Deus continua imputando-lhes pecado, porque pecadores é o que eles são. Pecados é o que eles têm, pecados é o que eles praticam todos os dias. E como diz Paulo em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Os que vivem trabalhando no pecado, finalmente receberão como pagamento a morte. Morte não só física, mas morte eterna, que é a separação, o banimento eterno da presença de Deus. Então, Deus está disposto a livrar a humanidade da condenação eterna. Deus está disposto a livrar a humanidade da corrupção do pecado. Deus está disposto a abrir a porta da graça e trazer tantos pecadores quantos existem no mundo. O chamado de Deus é universal. O sangue de Cristo é oferecido em favor do mundo inteiro. Ele mesmo diz, a minha carne eu darei pela vida do mundo. Os samaritanos disseram que ele é o salvador do mundo. Primeira carta de João, capítulo 12, versículo 2, está dito que ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Mas isso não é automático. Eu dizia em nossa aula ontem, no estudo da lição de adultos, e digo agora, não é automático. Ah, porque Jesus morreu, está todo mundo perdoado. Está não. Perdoados estarão tantos quantos crerem nele. Volte para João 3,16.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então é para os que se achegam a Jesus Cristo com fé sincera, com fé verdadeira. Destes, Deus remove os pecados. Deus perdoa os pecados e escreve seus nomes no livro da vida. Olha aí essa imagem. Essa imagem é uma cena muito interessante. É a imagem ali, ao fundo, de um sujeito caminhando para as labaredas eternas do inferno. E aqui, em primeiro plano, você vê alguém correndo. E pelo manto ali que ele está vestido, a ilustração quer nos fazer refletir sobre Jesus, buscando arrebatar o pecador das chamas da condenação eterna. E é isso mesmo. Quando Jesus encarna, e essa é a mensagem do Natal, né? Aleluia. Fazendo uma ponte agora, né, com o momento que estamos vivendo. Essa é a mensagem do Natal. O homem é incapaz de salvar-se. O homem está caminhando para a condenação eterna, mas Jesus Cristo veio para mudar a direção, para salvar, para resgatar. Essa é a mensagem do Natal. Deus quer nos salvar. Deus providenciou escape. Por que é que Jesus Cristo vestiu-se de pele humana? Só para sentir como é ser homem? Não. Só para ser amiguinho da gente, coleguinha da gente? Ele podia ser, sem precisar encarnar. Por que ele encarnou? Para morrer em nosso lugar. Para sofrer os horrores do Calvário. Porque o espírito não morre, só quem morre é humano. Ele precisou se humanizar. Porque ele tinha em vista a morte, porque sem derramamento de sangue, diz a carta aos Hebreus, não há remissão. Somente uma vida, eu digo isso no meu livro A Mensagem da Cruz, somente uma vida pode ser dada em lugar de outra vida. Se a nossa vida estava se perdendo por conta do pecado, uma vida precisava ser dada por nós. E Cristo veio entregar sua própria vida, porque somente ele tinha condições, somente ele tinha dignidade. Ninguém mais, em lugar nenhum, tinha dignidade para se oferecer por redenção da humanidade. Só Jesus, Deus, o próprio Deus. Somente o próprio Deus podia intervir. E ele interveio. A manjedoura é Deus intervendo no destino da humanidade para nos dar um bom futuro, um bom final, o final feliz, como todos nós gostávamos de ler nas historinhas infantis. O final feliz. E viveram felizes para sempre. Pois bem, esse viveram felizes para sempre só será possível para aqueles que crerem no Salvador, no Redentor Jesus, que veio e que continua vindo. Agora por meio da pregação do Evangelho, agora por meio da atividade missionária evangelística da igreja, Jesus está vindo para salvar os pecadores. E aí digo, destaque-se, Deus não poupou nem mesmo o seu santo filho, castigando na cruz por conta dos nossos pecados. A crucificação dele foi dolorosa e horrenda. O que acontecerá então aos que rejeitam a Jesus? Não poderão receber os benefícios do Calvário e serão finalmente lançados em horrenda condenação. Se Deus não deixou de punir Jesus, ele que era santo, não tinha nenhum pecado, foi punido por conta dos meus e dos seus pecados. Mas se nem ele, santíssimo, deixou de ser punido por conta de pecados que não era dele, mas nossos, o que acontecerá conosco, com a gente, comigo, com você? O que nos acontecerá se recusarmos o sacrifício de Cristo? Sofreremos a punição dos nossos pecados. E essa punição, à luz da Bíblia, não é outra coisa senão o inferno eterno. O sofrimento eterno. Então corramos e nos escondamos à sombra do Onipotente. Nos escondamos em Jesus, porque ele tem escape para as nossas almas. Pontos 2 e 3 em um único slide, o sofrimento dos ímpios, a punição divina. A lição ela é meio cíclica, meio pendular, para frente, para trás. Os dois tópicos aqui trabalham o mesmo assunto e a lição da semana que vem a gente seguirá falando também desse mesmo assunto. Eu digo com minhas palavras, o inferno é tão real e horrendo que Jesus foi o que mais falou sobre esse terrível lugar. Jesus, não foi Moisés, não foi Isaías, não foi Elias, não foi Paulo, Pedro, nem João, foi Jesus.
Ser professor ou professora pode perguntar isso em sala de aula ou fazer uma enquete aí no grupo do WhatsApp com seus jovens alunos. Quem foi o pregador na Bíblia que mais falou sobre a realidade do inferno? Coloca lá, Moisés, Elias, Jesus, Paulo, Pedro. Só não vai dizer Jesus o jovem que não estuda a Bíblia, né? Que não conhece a Bíblia. Se você pegar aí o seu celular, entrar lá na Bíblia digital e no sistema de busca fizer uma pesquisa por inferno, choro e ranger de dentes, abismo, trevas exteriores, você vai ver que foi Jesus, o personagem bíblico que mais falou, usando várias linguagens ou várias expressões diferentes, foi Jesus quem mais falou acerca da realidade do inferno. E isso deve nos chamar a atenção. Isso deve nos chamar a atenção. Esse é um assunto tão sério, tão solene, tão formal na Bíblia Sagrada, que ninguém, mais do que o próprio Deus encarnado, se incumbiu de falar sobre ele. É um assunto tão sério que Jesus, ele tomou para si a responsabilidade de alertar-nos sobre os perigos, de vivermos uma vida de pecado, de não renunciarmos ao nosso próprio eu e de desobedecermos a Deus e de não crermos nele como nosso Senhor e Salvador pessoal. Tem um pregador aí, eu até falava sobre ele no meu Facebook hoje, né? Vou citá-lo aqui porque ele é uma figura pública, muito conhecido no Brasil, e o que ele disse também não é nenhum mistério, foi dito publicamente em um podcast. Então eu vou dizer aqui, o Dave Leonardo. O Dave Leonardo, que é conhecido por ser um pregador coach, ele disse que não prega sobre o inferno, não é por não acreditar no inferno, mas porque não quer colocar medo nas pessoas. Então, na cabeça do Dave Leonardo, pregar sobre o inferno é colocar medo nas pessoas. Eu até fiz uma postagem bem irônica no meu Facebook hoje sobre isso, né? Eu coloquei lá uma carinha assim, ó, dizendo Jesus ouvindo isso do Dave Leonardo, né? Não prego sobre o inferno para não colocar medo. Jesus ouvindo isso, ó, corado de vergonha. Porque foi Jesus quem mais falou sobre o inferno. Por conta disso, ele está colocando medo nas pessoas? Não, ele está advertindo de uma realidade, de um perigo real. O fato de você estar viajando e encontrar placas na estrada falando de perigos no caminho, essas placas não estão lá para colocar medo nas pessoas, não. Você nunca viajou por acaso? Você nunca saiu de casa por acaso? Nunca viu placas sinalizando perigos? Cascalho na pista? Sinalizando animais na pista? Sinalizando abismos? Curvas sinuosas? São placas alertando de perigo no caminho. Aí, por conta disso, você não lê essas placas? Você não vai estudar sobre essas placas quando vai lá fazer autoescola? Você, quando está ensinando seu filho, um amigo, você não vai ensinar o significado dessas placas para não colocar medo? Essas placas não estão lá para colocar medo. Essas placas estão lá para alertar uma realidade. Aliás, você é professor, professora, se quiser ser dinâmico nessas duas últimas aulas, você pode fazer isso. Confecciona aí, pesquisa aí placas, sinalização de trânsito que alertam sobre perigo. Localiza essas placas aí no Google. Imprime algumas delas. Leva para a sala de aula. Expõe aos teus alunos. E pede para teus alunos lerem essas placas, o significado delas. O que é que significa essa placa aqui? Curva sinuosa à esquerda ou à direita, cascalho na pista, animal na pista, abismo à direita ou à esquerda. Pronto, leva essas placas lá e outras várias, leva. Placas de alerta. Coloca lá para os teus alunos. Pede para eles interpretarem e ao final pergunta assim: essas placas vocês acham que quem coordena o trânsito, sei lá, a Secretaria de Trânsito do município, o pessoal do DENIT, polícia, sei lá, os órgãos responsáveis pelo trânsito na cidade e nas autoestradas do nosso país, vocês acham que eles colocaram isso lá para impor medo nos motoristas? Nos usuários dessas estradas, dessas vias? Ou colocaram para divertir as pessoas e ajudá-las a terem uma experiência melhor de direção, a terem responsabilidade no trânsito, para dirigirem com cuidado e chegarem ao seu destino pretendido? Faça essa pergunta. A resposta será óbvia.
A resposta será óbvia. Essas placas não foram colocadas lá para colocar medo em ninguém. Essas placas foram colocadas lá para ajudar os motoristas a evitarem o perigo e poderem chegar íntegros, sã e salvos em seus destinos finais. Essa é a proposta também da Bíblia, nos alertar contra os perigos do inferno. Essa história de eu não prego sobre o inferno para não colocar medo, isso é lorota de pregador coach. Isso é enganação de pregador coach, que se especializou em adular, né? Porque o pregador coach, ele é perito em usar creme hidratante para massagear egos, mas ele tem muita dificuldade de manusear a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por isso gagueja, e por isso tangencia, e por isso foge dos assuntos mais sérios e contundentes da palavra de Deus. Eu até fiz uma postagem também sobre isso no meu Instagram. No meu Instagram eu fiz uma postagem sobre o pregador coach, né? Ele não sabe lidar com os temas sérios e contundentes da palavra de Deus, que fala sobre ira de Deus, como lemos lá no Salmo de número 7, que fala sobre as consequências da rejeição a Cristo, assunto esse do qual o próprio Cristo fala muito, e do inferno também, da condenação eterna. Os coaches não falam sobre isso. Não falam, porque isso não gera comoção, isso não gera audiência, isso não é rentável. Não é rentável para essas pessoas. Não é rentável. Isso não dá audiência na Netflix. Não. Com esse tipo de mensagem, você não ganha uma vaguinha lá para a Netflix ou a Prime Video. Não ganha. Né? Você tem que levar açúcar, você tem que levar mel, você tem que levar creme hidratante, você tem que massagear egos, você tem que dizer que as pessoas são o centro no coração de Jesus. Aí sim. O inferno é um lugar de punição e sofrimento. Olha aí, não é um eterno carnaval, como muitos pensam. É, na verdade, a segunda morte. Vamos ler Mateus 13, versículos 40 a 42? Mateus, capítulo 13, versículos 40 a 42. O que é que Jesus nos ensina sobre o inferno? Eu digo assim, olha. Assim como o joio, palavras de Cristo, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá o quê? Pranto e ranger de dentes. Por isso o título desse ponto 2, o sofrimento. O título do ponto 3, punição. Ali haverá choro e ranger de dentes. Se lhe dá agonia ouvir alguém ranger os dentes perto de você, imagine quão agonizante será o inferno eterno para os que recusam Jesus Cristo, os que recusam a palavra bendita de Deus. É assim que Jesus descreve. Então, essa história de pensar que o inferno é um eterno pagode, é uma escola de samba, é uma festinha que nunca acaba, é uma rave do mal, estão enganados. Não vai ter cervejinha no inferno. Não vai ter churrasco no inferno. Não vai ter funk no inferno. Não vai ter. Não vai ter ninguém rebolando até o chão. Não vai ter namoro escandaloso. Não vai ter prostituição. Sexo desregrado, maconha, cocaína. No inferno não vai ter nada disso, nenhum tipo de prazer, nenhum tipo de alegria. É pranto, é choro, é ranger de dentes. Todas as imagens que a Bíblia usa para falar do inferno são imagens de horror, são imagens de dor, são imagens de sofrimento, são imagens de tormento. Então, quem hoje fala do inferno como eterno no carnaval, está falando em tom zombeteiro, está sendo usado pelo diabo para suavizar aquilo que é muito grave. O inferno não é brincadeira, o inferno não é uma piada, o inferno é uma realidade com a qual se depararão todos aqueles que partirem desta vida
sem salvação. Que Deus nos livre e nos guarde. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. Então vejam aqui, do Antigo ao Novo Testamento, Deus está advertindo a humanidade. Deus está advertindo. Apocalipse 20, versículos 14 e 15. E a morte, isso aqui é no juízo final. O grande último encontro dos ímpios com Deus. Cada um por um, serão julgados. Quem não for achado escrito no livro da vida, será lançado no lago que arde em fogo e enxofre. E aqui diz assim, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Guena é como o texto grego chama. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Inclusive foi perguntado em nosso grupo no Telegram qual a diferença entre inferno e lago de fogo. Nós pontuamos lá que inferno e lago de fogo são referências para falar do destino eterno dos ímpios, lugar de sofrimento. Quem morre sem Jesus hoje já está em tormento no inferno. Lucas 16, 23, que eu cito aí, fala que o rico que morreu sem salvação desceu ao Hades e já estava em tormento. Quem morre hoje sem Jesus, aonde quer que esteja, já está em um inferno, já está em tormento. Mas essas pessoas ressuscitarão para o juízo final, para comparecerem com o corpo, inclusive, não só a alma, porque no juízo final não serão alminhas penadas, chamas, labaredas diante de Deus, não. Corpo, alma e espírito estarão ali. João capítulo 5, o próprio Jesus fala que vai chegar o dia em que os mortos ouvirão a sua voz e sairão do túmulo os que fizerem o bem para a vida eterna, os que tiverem feito mal para a condenação. Então os ímpios também ressuscitarão uma única vez para o juízo final. E lá, um por um, serão julgados. Quanto tempo vai demorar? Não sabemos. Não vai ter sol, não vai ter lua, não vai ter calendário. O fato é que um por um, o julgamento não vai encerrar enquanto todos não forem julgados. E quem quer que não tiver seu nome no livro da vida, porque justamente morreu sem salvação, não professou fé em Jesus Cristo, será lançado corpo, alma e espírito no lago de fogo. E a Bíblia diz que o inferno que hoje existe também será jogado no lago de fogo. Então aqui há uma distinção. O inferno já existe. Os ímpios que morrem sem Jesus já estão lá. Mas no final, esse inferno que hoje existe será engolido por um lugar ainda pior. Ou seja, as coisas vão ainda piorar. Serão lançados no lago de fogo, no Guena. Inferno é Hades, lago de fogo é Guena, lugar ainda pior. Assim como o céu também, que hoje já existe para os que morrem no Senhor, lugar de descanso, como Lázaro lá no texto de Jesus, né? Que jazia no seio de Abraão em descanso e refrigério, os que morrem na fé hoje já estão na paz, no descanso, na tranquilidade eterna. Mas há um lugar ainda melhor. Há um estágio de glória que eles ainda não alcançaram, porque eles também vão ressuscitar para comparecerem diante do tribunal de Cristo, receberem a recompensa de suas obras, participarão do milênio com Cristo nessa terra e finalmente entrarão na Cidade Santa, na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra que virão, aonde nós habitaremos com Deus para todo sempre. Dito de outra forma, as coisas vão piorar para quem já morreu sem Jesus e as coisas vão melhorar para quem já morreu com Jesus. Já está bom para quem morreu com Jesus, vai melhorar. Já está ruim para quem morreu sem Jesus, vai ainda piorar. É o que Apocalipse 20 nos ensina. O inferno de hoje será engolido pelo lago que arde em fogo e enxofre, onde os ímpios com o diabo serão atormentados. Leia Apocalipse 20 na íntegra, porque lá diz que o diabo será atormentado e os ímpios serão atormentados. Aliás, professor, professora, aqui serve meu propósito de explicar algo e esclarecer algo. Tem muita gente que pensa que o inferno, devido às influências dos desenhos animados, tem muita gente que pensa que o inferno é assim, é um grande caldeirão, onde as pessoas mais vão cair, e o diabo vai ficar com seu tridente cutucando elas e dando gargalhada. KKKK, KKKK. Nem o diabo vai se divertir no inferno.
O diabo não vai catucar ninguém com tridente. Esqueça isso. Esqueça essas lorotas dos desenhos animados. Isso é infantilidade. Vamos para a Bíblia. Ó, coisa de gente adulta, gente crescida aqui, ó. Apocalipse 20, eu já li. Diz que o diabo será atormentado dia e noite. E agora, os ímpios também. O diabo não vai atormentar ninguém e ter prazer nisso. Já vi até muita gente dizer, o diabo vai dar muita gargalhada dos crentes que morreram desviados. Irmão, o diabo não vai dar gargalhada de ninguém. O inferno não é lugar de gargalhada. O inferno é lugar de tormento, de sofrimento, de dor. Choro e ranger de dentes. E o próprio Satanás estará também sob tormento. Nem o diabo terá prazer no inferno. Não pense você que o inferno eterno é o lugar de governo de Satanás. Satanás vai imperar, vai governar lá, vai mandar desmandar. Não vai ter isso. No lago de fogo não vai ter. Há uma organização hoje no reino demoníaco, no reino maligno de Satanás há. Principais e potestades. Há distribuição de atividades, há. Satanás é o líder dos espíritos malignos hoje. Mas quando lançados no lago que arde de fogo e enxofre, acabou-se isso. Todos estarão nivelados pelo sofrimento eterno. Mas isso não é para nós. Amém, minha gente? Segunda morte. O que é a segunda morte? É a separação eterna de Deus. Tem um texto de Paulo, que vou deixar para trabalhar na próxima lição, onde Paulo fala, né, que os ímpios serão banidos da face de Deus. A segunda morte, por que chamar de segunda morte? Porque a primeira morte foi a morte física. Eles morreram, ressuscitaram para o julgamento final. Agora vão morrer de novo. Só que esse morrer de novo não é morrer fisicamente, porque fisicamente eles vão para o inferno. Esse morrer de novo é o morrer no sentido definitivo, de serem separados da vida de Deus. Serem separados da graça, da bondade, do amor e da misericórdia. Inclusive, teve uma pergunta que foi feita lá no nosso grupo, né? Deus é onipresente, estará no inferno? Não, não estará. Deus é onipresente e, como onipresente, ele pode estar, se quiser, pode estar presente em todo lugar ao mesmo tempo. Mas ele decidiu não estar no lago de fogo. E por que estaria? É fazer o que lá? Uma vez lançados ímpios no lago que arde em fogo e enxofre, Deus não terá mais nada que ver com esses ímpios. Serão banidos, esquecidos, desprezados eternamente, rejeitados eternamente por Deus. Nenhum facho de luz divina resplandecerá. Nada, não haverá necessidade alguma de Deus comparecer no lago de fogo. Vai fazer o que lá? Deus estará conosco. Apocalipse 20 diz, eis o tabernáculo de Deus com os homens, e ele estará com eles, e eles serão seu povo, e eles serão seu Deus. Na eternidade, Deus vai estar com a gente. Na eternidade, Deus vai estar com a igreja. Na eternidade, Deus vai estar com os salvos, e não com os perdidos. Então não haverá nada da presença de Deus no lago que arde de fogo e enxofre. Por isso são trevas, por isso é abismo, por isso é lago que arde em fogo e enxofre, por isso é choro e ranger de dentes. As imagens mais terríveis que você pode imaginar, Cristo usa para falar dos horrores do sofrimento eterno. Deus não estará lá. Professor, professora, se você disse, caso você já tenha antecipado essa aula, se você disse para os seus alunos que porque Deus é onipresente ele vai estar no inferno, corrija isso. Deus não vai estar lá. Os ímpios serão banidos, lançados para fora, para longe, eternamente da presença de Deus. É a segunda morte, a separação. Não haverá mais qualquer facho de luz, de graça, de favor, de bondade e benevolência de Deus sobre eles. Não haverá. Não haverá. Deus estará na eternidade com os seus e não com os ímpios. Ok? Olha a frase que eu prometi trazer do C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia, não se preocupe, só há duas espécies de pessoas no final. Os que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Eu gosto mais desse trocadilho do Lewis, e ela é de uma profundidade muito rica. Só existem esses dois tipos de pessoas. As pessoas que dizem, Deus, seja feita a tua vontade, são os crentes, são os salvos, os que temem a Deus, que oram dizendo, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, cumpra-se em mim o teu querer. E o segundo grupo de pessoas é aquele grupo a quem Deus diz, faça-se a sua vontade. É um tom irônico aqui, né?
É claro que Deus não vai fazer a vontade de ninguém como se fosse um servo das pessoas. O que isso quer dizer é que no final, Deus vai dizer para os ímpios que tanto quiseram viver sem Deus, os ímpios que tanto recusaram a Deus, que não quiseram se submeter a Deus, a verdade, a justiça, a retidão de Deus, a santidade de Deus. No final, Deus vai dizer: faça-se a vossa vontade. Para longe de mim, não é o que vocês tanto queriam? Viver sem mim? Sem minha verdade, sem minha palavra, sem minha justiça, sem minha luz? Faça-se a vossa vontade. Trevas. É o que vocês querem? Trevas. Distância de mim. Isso vai acontecer. Mas aí haverá uma grande decepção dessas pessoas. Porque elas pensavam que, vivendo longe de Deus, poderiam ter o seu próprio prazer, a sua própria alegria. E será tarde quando descobrirem que longe de Deus não há prazer algum, não há alegria alguma, é só choro e ranger de dentes. Porque Deus não dará sua glória a ninguém. Ele é a fonte de vida. Quem quiser vida, chegue para ele. Ele é a fonte de paz. Quem quiser paz, venha para ele. Ele é felicidade. Quem quiser felicidade, venha para ele. Quem não quiser, então vá para a infelicidade eterna, para a aflição eterna, para o tormento eterno. Finalmente, Deus dirá aos ímpios: faça-se a vossa vontade. O que vocês querem viver sem mim, vocês viverão para sempre. Que Deus nos livre e nos guarde. Concluo. Os que negam uma realidade do inferno fazem de Jesus um mentiroso. Pois Jesus, mais que qualquer outro pregador em toda a Bíblia, foi quem muito nos advertiu sobre o tormento eterno reservado aos pecadores contumazes, que se igualam ao diabo e seus anjos na rebelião contra Deus. Olha aí, Mateus 25, 41. O fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Deus não preparou o fogo do inferno pensando nos homens. Deus não pensava na humanidade quando criou o inferno. Mas por que homens serão lançados lá? No inferno que foi preparado para o diabo e seus anjos. Por que os homens serão lançados lá? Porque o pecado, que é rebelião contra Deus, nos coloca em igualdade com Satanás. Não que nos tornemos tão maus, tão perversos quanto o diabo, mas nos tornamos perversos como ele também é perverso. Nos tornamos maus como ele também é mau. Nos tornamos rebeldes como ele também é rebelde. Quando pecamos e alimentamos o pecado, porque o pecado é rebelião contra Deus. Então os que preferiram viver em pecado se rebelaram contra Deus. E qual é o lugar dos rebeldes? O inferno, que Deus preparou para os primeiros rebeldes da história, no universo material e imaterial. Porque os primeiros rebeldes não foram Adão e Eva. No plano humano, sim. Mas considerando todas as criaturas de Deus, os primeiros rebeldes foram Satanás e os seus anjos que o acompanharam na rebelião contra Deus. Deus criou o inferno, então, para puni-los eternamente. E lá também serão lançados todos aqueles que, a exemplo do diabo, se rebelam contra a justiça, contra a santidade, contra a verdade de Deus. Continuaremos falando desse assunto na próxima e última lição do trimestre, que, como eu disse na minha introdução, é a parte 2 dessa aula. Professores e professoras, obrigado a vocês pela audiência, pela companhia até aqui. Espero que de alguma forma tenhamos contribuído para esclarecer alguns assuntos aqui dentro do tema. O que não ficou tão claro, espero que na próxima aula fique. Teremos tempo ainda para dar sequência a esse assunto. Oremos. Pai de bondade e misericórdia, obrigado pela tua palavra que mais uma vez pudemos estudar. Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos das tentações mundanas. Livra-nos dos enganos do diabo. Ajuda a mim e a meus irmãos que estiveram na audiência desta videoaula, seus familiares e alunos. Ajuda-nos todos, ó Pai, vivermos vidas puras, santas, dignas, honestas diante de Ti, em temor ao Teu nome todos os dias, para que estejamos em comunhão contigo aqui e no porvir. Guarda-nos, Senhor, de vivermos do pecado. Livra-nos da condenação. Ajuda aqueles que estão vacilando na fé, titubeando, tropeçando. Ajuda-os a se firmarem em Ti, para que encontrem em Ti a bem-aventurança eterna. Pai querido e amado, continua conosco, Senhor, ao longo deste final de ano, guardando-nos sob Tuas santas e poderosas mãos.
Aos que terão aula esse final de semana em suas EBDs locais, que sejam aulas espetaculares, edificantes. Para a glória do teu nome te rogamos e te agradecemos em nome de Jesus. Obrigado a todos pela audiência, que Deus os abençoe, bom descanso, boa madrugada. Aos nossos mentoriados, esse arquivo de slides que aqui expomos estará daqui a pouco disponível no grupo do Telegram para vocês fazerem o download. Até semana que vem, querendo o Senhor nosso Deus.